E aí pessoal, boa noite, bem-vindo a mais um vídeo. Bom, falando boa noite, estamos aqui com as portas aqui da loja fechada para fazer esse vídeo aqui para vocês, tá bom? Então vamos lá. Bom, no vídeo de hoje eu quero ensinar vocês a como identificar um processador para placas-mães de desktop quando um processador está em curto, né? Às vezes a pessoa fica, ô Luciano, será que é o meu processador que está em curto? Será que é a minha placa-mãe? Né? Então, esse vídeo para mostrar para você, tá, como identificar um processador em curto. Claro que, né, antes que muita gente comente aí, né, depois aí faça os comentários, é óbvio que em eletrônica você tem inúmeras técnicas para você identificar um curto, né? Tem vários macetes, tudo. Então eu vou apresentar aqui um que a gente geralmente usa aproveitando a máquina de um cliente aqui que entrou e o caso dele, o processador está em curto. Então eu falei, bom, vamos aproveitar, fazer um vídeo para o pessoal aqui que eu acho que é legal. Mais uma informação. Para quem já sabe, legal, acompanha o vídeo, talvez a gente explique alguma coisa de circuito VRM que te ajude, né? Para quem não sabe, espero que você aproveite aí ao máximo, tá bom? Vamos lá então. É o seguinte, pessoal, eu tenho duas placas mães aqui, tá? Eu tenho uma aqui um pouco, uma mais compacta, um pouco menor, né? Uma um pouco maior aqui, mas assim, na verdade, a ideia é a mesma, tá, gente? Seja essa placa um pouco menor, seja essa placa maior, mas a ideia é a mesma. Então, é muito melhor que a gente explique na placa menor, porque tem também menos componentes, então fica mais fácil do pessoal assimilar, tá bom? Vamos fazer isso. Bom, mas nos testes aqui, eu vou mostrar testes nas duas placas, ok? Mas vamos explicar aqui através dessa menor, porque fica um pouquinho mais simples aí, ainda mais do pessoal que não tem conhecimento dessa parte, entender um pouco melhor, tá bom? Vamos lá então. Bom, pessoal, antes de eu mostrar a questão do processador em curto, é muito importante que o pessoal tenha pelo menos uma noção de funcionamento do circuito VRM, que é o Voltage Regulator Module, tá? É o circuito regulador de voltagem da placa-mãe, né? Tem aqui dessa menor, tem aqui da maior. Deixa eu colocar a câmera mais perto para vocês conseguirem ver melhor. Eu coloquei assim a placa, acho que vai dar para vocês verem legal. Vou colocar com essa câmera aqui, acho que vai ficar melhor. Aí, gente, ó. Maravilha. Então, ó, pessoal, é o seguinte. Então vamos falar um pouquinho do circuito VRM para você entender quando for identificar um curto no processador. Bom, então esse daqui, né, onde tem esses indutores grandes, é o circuito VRM, que é o circuito regulador de voltagem do processador, tá bom? Bom, vocês podem ver aqui, ó, que aqui tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 indutores, né? 7 indutores. Ó, aqui tá R68, é porque a indutância ela é sempre especificada nas placas mãe em microhenry, tá? Em microhenry. Então assim, no caso aqui, ó, o R, imagina como se fosse um ponto, tá? Um ponto, uma vírgula. Então aqui R68 quer dizer o quê? 0,68 microhenry é a indutância de cada um desses aqui, tá? Bom, vocês viram que tem 7, né, aqui. Então, esse daqui, ó, esse pequenininho aqui, ó, que tá de 20 microhenry, esse aqui é um indutor que ele vai logo depois aqui da entrada de 12 volts, né, que alimenta aqui o nosso circuito VRM, tá? Então esse daqui é responsável pela filtragem da tensão de 12 volts que entra. Agora a gente tem esses outros indutores aqui. Você pode perceber que o circuito VRM ele é composto por fases, né? Tem a fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5, assim por diante. Quanto mais fases existe numa placa,
geralmente melhor a qualidade da placa é, porque faz com que você divida o trabalho entre as fases, ou seja, você deixa cada uma das fases menos sobrecarregada. Olhando, parece que tudo a mesma coisa, né? Mas na verdade não é. Ó, primeiro, cada uma das fases ela é composta por um MOSFET de alta, tá? Um MOSFET de baixa, indutor e capacitor eletrolítico, tá? Sempre assim. Isso é o princípio, toda fonte chaveada funciona assim. MOSFET de alta, MOSFET de baixa e depois indutor e capacitor para fazer a filtragem e deixar esse sinal, né, bem retinho ali para a carga. Os 12 volts que entra aqui na fonte, ele sempre vai o que? Ele vai chegar no dreno aqui, ó, no dreno do MOSFET de alta, tá? Esse terminal aqui, ó. Tá? Aqui é o dreno do MOSFET de alta, aqui é outro MOSFET de alta, dreno do outro MOSFET de alta, né? Aqui também, né? Ó, aqui. Então os 12 volts sempre chega aqui, tá bom? Vai chegar nessa parte. Se você pega o seu multímetro médio aqui, você vai ter uma tensão de 12 volts. Ok. Aqui, ó, então é o MOSFET de baixa. MOSFET de baixa. O MOSFET de baixa, ele sempre, aqui no PWM, o MOSFET de baixa, você vai perceber que ele sempre tem o quê? Ele sempre tem o source dele ligado ao terra. Então assim que você identifica um MOSFET de baixa. Aqui nessa placa é o seguinte, pessoal. Essa primeira fase aqui, ó, eu tenho um MOSFET de alta e 2 MOSFETs de baixa, tá vendo? Aqui eu tenho um de alta, um de baixa, um de alta, um de baixa. Ah, Luciano, por que aqui tem 2 de baixa? Porque é o seguinte, essa fase aqui, ela é responsável pela alimentação do circuito GFX, né? O circuito GFX, que é o vídeo, né? O controlador de vídeo do processador aqui. No caso a gente tem aqui o vídeo onboard, né? Então nós temos esse circuito que é o GFX. Aqui eu já tenho uma fase do VCore. Aqui eu tenho aqui é a fase 4 do VCore, aqui é a fase 3 do VCore, aqui eu venho para a fase 2 do VCore e aqui é a fase 1 do VCore. Aí aqui, Luciano, aqui é a fase 0? Não. Aqui, essa parte aqui, ó, esse indutor, faz parte do VCC I/O, que é o circuito é a tensão do controlador de memória do processador. Você sabe que as memórias, elas são controladas pelo processador, né? Então, eu tenho uma fase que é responsável só pela tensão do controlador de memória, que é a fase VCC I/O. Essa daqui, tá? Bom, mais uma coisa aqui, aproveitando aqui que a gente está falando do VRM, é o seguinte, gente. Eu tenho aqui o PWM, né? O PWM. E além do PWM, eu tenho os MOSFETs driver. Cada fase tem um MOSFET driver. Chaveador aqui, ó. Aqui eu tenho o MOSFET driver do circuito GFX. Então, esse MOSFET driver aqui, é ele que vai gerar o pulso aqui no gate do MOSFET de alta, depois no gate dos MOSFETs de baixa. Então, esse daqui cuida dessa fase. Aqui, na outra fase, eu tenho um outro MOSFET driver. Tá vendo aqui, pequenininho, entre os dois indutores? Acho que dá pra ver, né? Esse daqui controla essa segunda fase. Esse daqui controla essa outra fase. E assim por diante. Esse daqui controla essa outra fase aqui, ó.
Esse daqui controla essa outra fase, tá bom? Desculpa, é essa outra fase aqui, ó, esses dois, MOSFET de alta e MOSFET de baixa. No caso do VCC-IO, ele tem um PWM aqui independente, tá bom? Bom, voltando aqui nos MOSFETs driver, que eles fazem aqui os pulsos nos gates, a gente tem o PWM principal que faz todo o controle dos drivers. Então esse PWM aqui principal é ele que controla. Bom, agora vamos ativar a fase 1, agora a fase 2, né? Agora a fase 3 de FX e assim por diante. Ele só não controla o VCC-IO, que aqui ele tem um PWM independente, tá bom? Ah, Luciano, esses capacitores maiores aqui, esses maiores aqui, eles são os capacitores da tensão de 12 volts que entra, né, aqui na parte dos MOSFETs de alta, tá bom? Então, nos MOSFETs de alta eu tenho aqui os capacitores de 12 volts. Bom, se parecer um pouco complicado, mas assim, para quem tá chegando agora no canal e nunca teve contato com o circuito V-Core, claro, fica um pouco mais complicado. Mas feito uma hierarquia, né, gente? Então, como eu falei, o PWM principal aqui, ele controla cada um dos MOSFETs driver, esses pequenininhos, que por sua vez eles controlam aqui, ó. Agora o gate recebe o pulso, né? Agora o gate do MOSFET de baixa recebe o pulso. Nunca o gate do MOSFET de alta vai receber alimentação ao mesmo tempo do gate do MOSFET de baixa, tá? É sempre assim. Sempre quando o gate do MOSFET de alta ele está em saturação, o gate do MOSFET de baixa vai estar em corte, tá? E vice-versa, tá bom? O PWM sempre vai funcionar assim. Aí, mesma coisa eu digo aqui, tá, gente? Da outra placa. Então é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Aqui só tem, né, mais slots de memória, tem mais componentes, a placa é maior, mas a ideia não muda, é a mesma, tá bom? A ideia é a mesma. A ideia é a mesma. Deixa eu tentar mostrar um pouco aqui para vocês no microscópio, para ficar principalmente o driver, né, que acho que não deu para ver direito. Ó, gente, vou colocar aqui, ó. Ó, aqui, ó, por exemplo, ó, tá vendo? Aqui eu tenho um MOSFET de alta, aqui os dois de baixo aqui do circuito do GFX, do GFX, tá? E aqui, ó, eu tenho, tá vendo, pequenininho aqui, ó, o meu driver, né, o driver controlador. Então aqui ele controla essa fase. Aí a gente vem aqui, ó, aqui eu tenho outro que vai controlar essa fase e assim por diante, tá bom? E aqui no VCC-IO, como eu comentei com vocês, ele tem esse daqui, ó, que é o PWM dele independente, tá vendo, ó? RT81200. Aí no caso do VCC-IO, ele não precisa utilizar o PWM aqui, ó, tá? Ele fica independente. Ok? Bom, Luciano, e a questão do processador em curto? Como que eu identifico? Maravilha. Agora que a gente a gente mostrou um pouco essa questão um básico aí do circuito VRM, vamos falar então da questão do processador em curto. Bom, pessoal, vamos lá então. Bom, aqui deixa eu ligar o nosso multímetro na escala. Vou ligar aqui na escala de resistência, tá bom? Escala de resistência. Deixar com luz assim que fica melhor. Aqui eu tenho
processador em curto, tá bom? Aqui eu tenho um processador bom. Vamos tirar agora essa dúvida para vocês. Gente, lembrando, tá? Lembrando que eu falei, tá? Essas técnicas de eletrônica tem vários modos diferentes, tá? Então, porque às vezes depois o pessoal vai nos comentários, ah, Luciano, mas por que você não viu assim? Por que você não viu assado? Então eu vou mostrar uma que geralmente ocorre, né? Não é, processador queimado, não é uma coisa que vem todo dia, né? Mas quando vem, é mais esses casos assim que a gente aqui analisa, tá bom? Então, se você utiliza uma outra técnica, maravilha, o importante é que no final você consiga diagnosticar se o processador está em curto ou não está em curto. Tá ok? Vamos lá então. O que você vai fazer? Multímetro na escala de resistência. Vou colocar aqui a ponta preta no terra. Tá? Esse terminal até para quem quiser decorar, né? Você olhando assim, ó, tá vendo? Ó, esse encaixe do conector ATX 24 pinos de frente, no cantinho aqui é o terra, tá bom? Então, ó, vamos pôr ponta preta no terra. E agora com a ponta vermelha, eu vou medir a resistência no... Aí, pronto. Eu vou medir a resistência aonde? No dreno dos MOSFETs de baixa, tá bom? No dreno dos MOSFETs de baixa. Lembrando uma coisa, gente, ó. O dreno do MOSFET de baixa e o source do MOSFET de alta, eles estão curto-circuitados, eles estão juntos. Então, tanto faz se você medir no dreno do MOSFET de baixa ou no source do MOSFET de alta. Tá? A gente fala no dreno do MOSFET de baixa porque como a área ali é maior, é mais fácil a medição, tá bom? Então vamos lá. Ponta preta no terra. Aí eu venho aqui e eu começo a verificar. Aqui, ó. Vamos lá. MOSFET de baixa. Né? A resistência vai subindo. A outra fase. Ok. Fase VCC-IO. Posso vir para cá também, ó. Vamos lá. Fase V-Core. Outra fase V-Core. Dreno de FX. Alimentação de controlador de vídeo, tá? Então vocês podem ver o que acontece. A minha resistência é uma resistência alta, né? Você vê que vai tudo na casa de K ohms, né? E aumentando, e vai aumentando. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um processador que está com problema, tá? O processador do nosso cliente que chegou aqui com um problema. Até pus o cliente aqui para não confundir. Tá? Então vamos colocar aqui. Bom, caso vocês perguntem, a gente já olhou também os pinos, sabe? Não tem pino torto nem nada. É sempre bom fazer uma inspeção visual na parte do soquete, né? Na parte do socket aqui, porque às vezes, se tiver pino torto ali, é também um problema. Então, sempre faça essa inspeção visual aqui no soquete. Ok, pessoal, então vamos lá. Eu continuo aqui com a minha ponta preta no terra. Escala de resistência. Vamos lá. Então, deixa eu segurar a placa aqui. Então vamos começar lá. Eu vou... Mesmo lugar, tá? Dreno dos MOSFETs de baixo. Então eu vou ali no nosso GFX. 15 ohms.
Vou no VCore aqui, ó. 63 ohms. Outra fase do VCore. 63 também. Outra fase do VCore. 63. Mais uma fase VCore. VCC-IO. Gente, olha aí. No meu VCC-IO, dá pra ver aqui, ó. Dreno do MOSFET de baixa, tá? Ó. Ou seja, né? 0.3 ohm é o que? A resistência da própria ponta de prova, né? Ou seja, então eu tenho o que aqui? Eu tenho um curto aqui no meu processador na região de alimentação do controlador de memória, tá? Do controlador de memória, da memória RAM. Eu poderia ter um curto no VCore, tá? Mas aqui eu poderia ter um curto no GFX, mas eu tenho um curto aonde? No VCC-IO, tá? No VCC-IO, que controla, né? É a tensão do controlador de memória, tá bom? Ó, agora que eu vou fazer? Eu vou tirar esse processador que está em curto, que é do nosso cliente, e eu vou colocar aqui um i7 aqui, ó, nosso aqui de trabalho, que está perfeito. Pronto, isso aí. Esse aqui era o do, opa, esse era o do cliente, tá bom? Isso aí. Vamos lá então. Mantenho minha ponta preta no terra. Escala de resistência. Vamos lá. GFX. Você vê que as resistências mudam, né? Ali era um i3, aqui é um i7. Em relação à geração, arquitetura, então. Tá, mas isso aqui não é um curto, tá bom? Luciano, como que eu sei se é um curto ou não? Pega uma fonte simétrica. Aqui geralmente é uma... O processador tem uma tensão de alimentação de 1 volt, né? Coloca 1 volt aqui com a sua fonte simétrica. Ajusta ali para uma corrente máxima ali de 1 ampere. E quando você aplicar 1 volt aqui, se na fonte simétrica a tensão cair, ela não se mantém em 1 volt, é um curto. Mas você vai perceber que se fizer isso aqui não é um curto, tá bom? Então tomar cuidado, às vezes a pessoa vê uma resistência muito baixa e acha que está em curto. Igual placa de vídeo. Placa de vídeo a gente tem a arquitetura Pascal, que é 1060, 1070, 1080. Tem local ali que você coloca tá 0 ohm, mas não é curto, tá? Então, para você tirar sua dúvida se é um curto ou não, use a fonte assimétrica. E bom, agora vamos aqui medindo o VCC-IO, que é onde a gente tinha o curto. Ó, não tenho mais, tá vendo? Lembra que tava né, 0.3 resistência da ponta de prova, ó, agora 40 ohms, tá bom? 40 ohms. Você vê que ele muda, né? Eu vou colocar vou colocar um Ivy Bridge aqui, ó. Pera aí. Vou pôr aqui um Ivy Bridge, ó.
G630. As resistências, elas variam, tá? Elas variam de processador para processador. G630. Vamos direto pro VCC-IO, tá? Ó. Vou direto para lá. VCC-IO. Ah, gente, ó. Com o i7 era 39 ohms, né? Aqui 48 ohms. Vamos ver aqui a fase do V-Core. O i7 era 3.6. 7.7. Então tem essa variação, tá? Você vê aqui no i3, desculpa, você vê que quando não tinha processador era outra resistência, né? Ok? Bom, o que eu posso falar mais para vocês? É o seguinte, Luciano, nesse caso aqui que você tem, então, tem um curto na região do controlador de memória do processador. Como que eu poderia prever isso? Como que às vezes você pode orientar ou saber que isso está prestes a acontecer? Uma dica importante. Às vezes, o cliente comenta com você que a memória RAM dele está esquentando muito. Esquentando bastante. Ele fala, ó, nem fiz overclock e minha memória RAM, eu coloco a mão, elas estão bem quentes. Então isso já é o indicador que a fase que o controlador de memória do processador está com algum problema. Então fica atento, né? Memória RAM esquentando muito e você nem fez overclock, já é um indicador, tá? Talvez aí uma possível falha do processador aí daqui a um tempo. Deixa eu ver o que eu vou mais falar para vocês. E aí muita gente já reclamando que o vídeo tá longo. Ai. Pessoal, pega no meu pé aí que os vídeos são longos. Hein? Pessoal, a gente faz vídeo longo para tentar passar o máximo de informações aí para vocês, tá bom? A intenção é boa, tá? A intenção é boa. Bom, então o que eu tenho mais aqui para falar aqui de interessante para vocês? Bom, pessoal, vou mostrar para vocês também uma forma de você saber aonde tem o curto realmente e onde não é o curto, quando você encontra baixas resistências, tá bom? Então, ó, fonte assimétrica, ajustei aqui para 1 volt, tá bom? 1 volt. Aqui, ó. Olha lá, ó. Eu vou encostar as pontas, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? Ó? Caiu para 0.4, né? E ajustei para uma corrente máxima ali de 1.65 amperes, tá? Então vamos lá, ó. Vou fazer o seguinte. Isso fica bom para o pessoal que às vezes não está acostumado a fazer esse tipo de medição. É uma dica boa para quem não está habituado, né? Então vamos lá, ó. Ponta preta eu vou colocar aqui no terra, tá? Da placa. O processador está aqui, tá bom? Então, ó, vamos lá. Ponta preta no terra. Aqui, ó. Conector IPS, tá? Ponta preta no terra, ok. E com a ponta positiva aqui, a ponta vermelha, eu vou colocar então no MOSFET de baixo lá do VCC-IO, tá? Que é onde a gente identificou o curto do controlador de memória. Então, ó, vamos lá, ó. Vocês podem ver aqui, ó, a tensão de 1 volt, ó, o que vai acontecer com ela quando eu coloco no lugar que tem realmente um curto. Ó lá, tá vendo? Caiu para 0,403. A diferença. Agora eu vou pôr no outro MOSFET de baixo aqui, só que é da fase do V-Core. Ó lá. Continuou 1 volt. Tá? Continuou 1 volt, tá bom? O consumo é normal ter um consumo, mas às vezes você está em dúvida
você encontrou lá na arquitetura que você está usando, você encontrou um ohm de resistência e acha que é um curto, 2 ohms, então às vezes você pode testar assim. Por isso que às vezes é bom no multímetro usar a escala de diodo para fazer o teste quando você encontrar uma baixa resistência. Aí fica mais confiável, né? Tá bom? Usar escala de diodo. Bom, maravilha, gente. Nossa, pessoal, eu estava esquecendo aqui que eu falei no começo do vídeo que ia mostrar para vocês a outra placa. Não vou fazer todos os testes não, mas só para vocês verem que não muda, é outra placa, é maior, mais componentes, mas a ideia é a mesma. Ó, gente, ó. Bom, pessoal, ó, tá vendo? Ó, essa aqui é a outra placa. Mas, ó, mesma coisa aqui, tá, gente, ó. Então a gente tem aqui, ó, MOSFETs de alta, MOSFETs de baixa, indutor, capacitor. Essa primeira fase aqui é a fase do GFX. Aqui, esse indutor V-Core fase 4, esse indutor V-Core fase 3, esse indutor filtragem da entrada de 12 volts. Aqui, ó, V-Core fase 2. Você vê que nesse caso aqui eu tenho 2 MOSFETs de alta e 2 MOSFETs de baixa para cada fase, tá? Vamos dizer assim que o circuito ganha mais confiabilidade, né? Com mais componentes, tá bom? Aqui fase 1, 2 MOSFETs de alta, 2 MOSFETs de baixa. E aqui eu tenho o que? Eu tenho o meu VCC I/O, que é tensão do controlador de memória, né, do processador, tá? E ele também aqui com o seu PWM, tá bom? Então, só para o pessoal ver que muda o tamanho, mas a ideia é a mesma, tá bom? É isso aí, gente. Bom, por fim, só dar uma outra dica, né? Às vezes, se você está em dúvida lá, se é o processador que está em curto, se a placa-mãe que está gerando esse tipo de problema, fique atento. Quando você tirar o processador que é suspeito, não vai logo colocando o outro, né? Faça as medições aqui nas fases, porque senão você pode colocar um outro processador, ele liga ali alguns segundos, né, e já queima. Aí isso é muito importante, não tira o processador e vai colocando o outro. Tira o processador, faça essas medições, né? Vai que é o curto no V-Core ali ou no GFX. Então já verifica antes, né, cada uma das fases aí do V-Core, cada uma das fases do VRM aí, para você não arriscar, né, colocar um outro processador. E se for a placa que está queimando, né? Porque às vezes tem placa que vai queimando o processador. Você põe um processador, às vezes a pessoa está um tempão com o processador, aí queima. Ele vai, compra um processador, coloca, passa uma semana, queima o processador. Um exemplo. Então aí isso aí já é um indicador que a sua placa está queimando o processador, né? Aí é bom já uma verificação melhor, aí analisar cada uma das fases, verificar com o osciloscópio, o ruído das fases, né? O que está acontecendo. Tá ok? Bom, obrigado quem acompanhou o vídeo até o final. Espero que essa dica aí ajude algumas pessoas, tá bom? E logo logo a gente coloca mais vídeo aí pra vocês, tá bom? Obrigado e até a próxima.